Boa tarde a todos e todas. Estávamos aqui a tentar fazer um compasso de espera no sentido de deixarmos entrar mais gente na nossa sala virtual. Vamos com 222 neste momento, 224 já, mas são 5 da tarde e, portanto, vamos tentar avançar para este webinar. Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas, e este é um webinar denominado Educação para a Cidadania, da Teoria à Prática. Digamos que o tema é aliciante e por isso tivemos mais de 1000 inscrições. Procuraremos nesta hora dar-vos aqui algumas ideias sobre como podemos fazer funcionar melhor alguns dos mecanismos que já temos intrínsecos e intrincados nas nossas escolas, no sentido de promover junto das crianças e dos jovens aquilo que se torna mais relevante para o seu desenvolvimento pessoal e social. Como sabem, temos sempre aqui a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania como grande baluarte de toda a nossa função. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, aqui é então nesta direção de serviços, que é de projetos educativos, temos sempre presentes estes dois documentos, assim como temos presente sempre as estratégias, as aprendizagens essenciais, que nos permitem em cada uma das disciplinas concorrer para as aprendizagens essenciais, que são as aprendizagens essenciais de cidadania e desenvolvimento, que não existem, mas que são o concurso de todas as outras no seu desenvolvimento, como sabem, é obrigatório entre o 5º e o 9º ano de escolaridade. Esta parte do processo, aqui na direção de serviços, temos habitualmente estes webinars, muitos de vocês conhecem, e sabem que aquilo que procuramos é dar a voz também a todos aqueles que estão do outro lado, a todos aqueles que participam diretamente na vida das diferentes escolas, independentemente de ser a norte ou ser a sul. Hoje teremos connosco o Vítor Santos, que fará a apresentação do Passa Portugal, Inovação, Metodologia Dinâmica e Objetivos, o Alberto, que também é Santos, que é membro do Conselho Diretivo da CONFAP, e a Natália Pereira, professora, que fará a apresentação dos resultados da aplicação prática deste projeto Passa Portugal em ambiente escolar e que nos falará também destes testemunhos. Nós temos um projeto educativo, que é um projeto educativo de cada um dos agrupamentos de escolas. Temos uma estratégia de educação para a cidadania em cada uma das escolas, que consagra dentro de si vários domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Aquilo que mais hoje aqui falaremos com certeza será de empreendedorismo, mas também do mundo do trabalho. Mas depois não podemos falar de empreendedorismo sem falarmos de direitos humanos e não podemos falar de mundo do trabalho, por exemplo, sem falarmos de saúde e segurança no trabalho. Ou não podemos falar de segurança ou não podemos falar de saúde sem falarmos, por exemplo, de interculturalidade ou de sexualidade. E, portanto, os domínios estão aqui todos eles conjugados e este é mais um recurso que nós levamos ao conhecimento das escolas. O empreendedorismo na área de educação traduz também ele uma responsabilidade social, compete a todos e a cada um de nós, no presente caso, dos que partilham os princípios da ENEC, da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, visando a melhoria das competências dos alunos em linha com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, numa fase em que teremos, em março do ano que vem, a passagem para os municípios de muitas das competências ao nível da educação, temos cada vez mais que perceber que tipo de carta educativa municipal existe, que tipo de estratégia municipal existe para a educação, porque é essa educação que de alguma forma faz aqui o condão de ter a perspectiva clara e inequívoca de como podemos proporcionar nos diferentes territórios melhor capacidade crítica, melhor capacidade de intervenção, melhor capacidade para poder questionar, mas também melhor capacidade para poder intervir e dialogar. E, portanto, esta plataforma do Passa Portugal é um recurso que fica depois disponível também no site da Cidadania e Desenvolvimento, mas que é um recurso que nos parece relevante para uma série de aspectos que, por vezes, nós, enquanto professores, nas escolas não temos contacto, não temos conhecimento, enfim, passa-nos um pouco ao lado, como se usa dizer. E, portanto, aquilo que procuramos aqui fazer é trazer esse conhecimento de quem tem o trabalho em mãos, de quem sente o trabalho e de quem proporciona o trabalho aos seus alunos, de tudo isto. Uma última palavra de agradecimento para o Vítor Figueiredo e para a Hilda
Figueiredo, da equipa do empreendedorismo aqui da Direção-Geral de Educação, e para o Rui Lima, que hoje está aqui alocado em substituição do nosso colega de férias e que fará o controle técnico, diria eu assim, da nossa emissão. Estamos com cerca de 336 participantes, a entrada tem sido paulatina, eu gastei 5 minutos nesta minha intervenção, mas não posso gastar mais, e iria passar ao Vítor Marques dos Santos, agradecendo a presença, agradecendo o trabalho que tem vindo a desenvolver em conjunto com a Direção-Geral de Educação, para que nos possa aqui, de alguma forma, dar a conhecer o que é este Passa Portugal, como é que as escolas podem aceder, que tipo de perspectiva existe, como é que isto se liga com a cidadania, enfim, há aqui uma série de questões que podem ser levantadas. Um agradecimento também a todos os que se inscreveram e ao mesmo tempo que se inscreveram, colocaram perguntas. Essas perguntas, objetivamente, não serão respondidas individualmente, ou a maior parte delas não será respondida individualmente, mas procuraremos que nas intervenções dos 3 conferencistas que aqui temos, elas possam ir sendo abordadas por todos ou individualmente por cada um, no sentido de podermos também ajudar-vos a percepcionar, a ter uma perspectiva um pouco diferente daquilo que se pode fazer em cidadania e desenvolvimento. Vítor, a câmara, por favor, ligada, e bem-vindo aqui a mais este webinar da DGE, onde espero que consigamos transmitir para quem está do outro lado, 348 pessoas neste momento, aquilo que nos traz hoje aqui, o que é o Passa Portugal, como é que tudo isto pode ser implementado nas escolas, com a ajuda das escolas, mas com uma audição clara de alunos, de pais e de professores, no sentido de alavancarmos algo mais em termos de cidadania nas nossas escolas. Então, o palco é do meu amigo. Até já. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. Obrigado a todos os presentes. Obrigado pela vossa presença e também pela oportunidade que nos é dada para falar deste tema que nos é tão querido, da educação, da formação, da cidadania, principalmente nesta população dos alunos do primeiro ciclo, que é uma população muito jovem e é o embrião e é o sítio onde tudo começa, melhor ou pior, mas é aqui que tudo começa, não é? Honra-me muito apresentar projetos inovadores, principalmente quando estes estão alinhados, como foi dito anteriormente, no combate ao abandono e ao abandono escolar, assim como ao perfil do aluno à saída de escolaridade obrigatória, e nomeadamente alinhado também com a Estratégia Nacional para a Educação da Cidadania. É nesta área que o Passa Portugal pretende colaborar para a melhoria da situação, e é isso que nos propomos, com a ajuda de todos, tentamos levar a bom porto a nossa missão. O Passa Portugal é fundamentalmente um instrumento pedagógico de apoio ao professor, é um instrumento que pretende motivar e incentivar os alunos para o desenvolvimento de competências e para a aquisição de novos conhecimentos, assim como uma melhoria comportamental também. Envolve nesta missão todas as pessoas que gravitam à volta do aluno, seja a família, seja os professores, seja as entidades governamentais, não governamentais, mas são entidades que, de um certo modo, partilham igualmente esta nossa preocupação da construção saudável dos nossos futuros cidadãos, não é? Há uma componente também lúdica do Passa Portugal, que pretende despertar a curiosidade pelo conhecimento e pela descoberta do território nacional, seja local, seja regional e seja também nacional, porque o Passa Portugal é uma aplicação de âmbito nacional. O passaporte do conhecimento, que é o nosso instrumento inovador,
chama-se Passaporte porque pretende exatamente retratar a viagem, o nosso lema é a viagem da tua vida, portanto é a viagem pelo conhecimento. Então como é que se inicia esta viagem? Esta viagem inicia-se exatamente pela aquisição do conhecimento em sede de aula. O aluno apreende a matéria, curricular ou não curricular, coloca-a em prática e quando isto acontece tem o direito a ganhar um autocolante que é colado no seu passaporte. Estes autocolantes portanto, todo este material é composto, constrói um kit que é distribuído por cada turma. Cada turma tem exatamente passaportes, autocolantes personalizados para cada aluno. E os autocolantes são exatamente desenvolvidos com preocupações comunicacionais para este target de alunos. Como sabem, são alunos muito propensos ao colecionismo e têm muito interesse em ganhar estes símbolos que certificam as competências, os conhecimentos que eles adquiriram, ou então aqueles comportamentos dignos de relevo. Esta é a dinâmica que é criada em aula, em sala de aula, e que promove exatamente aquela motivação e aquele incentivo pela aprendizagem que eu referi no início. Paralelamente a este material que foi produzido, temos um website. Um website onde nós compilamos, agregamos e classificamos por temas os conteúdos que os nossos parceiros institucionais cederam a sua partilha, para que estes conteúdos possam ser, seja como apoio às matérias curriculares em sala de aula, como servem para serem discutidos e analisados em ambiente familiar. Temos diversos temas, como podem ver no slide, temas esses que suportam então os conteúdos destas instituições que partilham connosco as mesmas preocupações e os mesmos princípios. A nossa missão é naturalmente motivar os alunos para motivar para a aprendizagem de novos conhecimentos, também melhorias comportamentais. Estamos alinhados, como disse no início, também ao combate ao insucesso em abandono escolar, perfil do aluno e também inserido nos princípios da ENEC. Queremos envolver nesta educação exatamente todos, a família e as entidades, e contribuir, por fim, contribuir como finalidade suprema, contribuir para a evolução positiva dos alunos, seja dentro, seja fora da escola. Estamos disponíveis, este é o nosso método, abrangemos, como eu disse, somos um projeto de âmbito nacional, queremos chegar ao maior número de alunos possível, só assim é que faz sentido a nossa existência, e para que isso seja possível, estamos perfeitamente ao dispor para informar qual o método, qual a logística que será necessária para dotar cada uma e todas as escolas do Passa Portugal. Para esse fim, podem recorrer, por favor, por e-mail ao info@passaportugal.pt ou por telefone. Mais informação também disponível no nosso website, seja de que forma for, estamos incondicionalmente ao dispor para qualquer outra informação que considerem oportuna. Muito obrigado mais uma vez e passaria a palavra então ao Sr. Dr. José Carlos Sousa. Muito obrigado. Vítor, muito obrigado e muito obrigado essencialmente pelo tempo curto que tomou aqui neste webinar, que nos dá com certeza a possibilidade de ir conversando. Este Passa Portugal é um modelo destinado essencialmente a crianças e jovens do pré-escolar e do primeiro ciclo, certo?
Só o primeiro ciclo. Só o primeiro ciclo. Portanto, e ao nível do primeiro ciclo, portanto, os recursos são esses que acabou de apresentar. Quer-nos fazer assim um bocadinho de resenha dos locais ou das escolas, enfim, uma espécie de ponto de ordem geográfico de onde este projeto mais força tem junto dos diferentes agrupamentos? Sim. Ora bom, o projeto localiza-se no Porto. Portanto, o Passa Portugal está localizado no Porto e, por uma questão geográfica, naturalmente, temos uma influência muito maior na parte norte do país. Sendo certo, como eu referi há pouco, somos de âmbito nacional. Para dar um exemplo, no final deste mês, se tudo correr bem, estaremos em Elvas, para dotar agrupamentos escolares com o Passa Portugal. Portanto, somos de âmbito nacional. Vamos onde nos chamarem. Muito bem, não são os homens do Norte aqui como o Rui Lima, que é um homem que defende aqui o Norte acérrimamente. Não, senhor. Não somos do Norte, mas servimos Portugal. Muito bem. E, portanto, esta é uma plataforma que pode ser utilizada gratuitamente e que tem esta prerrogativa de poder, de alguma maneira, ir consubstanciando algumas das matérias e dos trabalhos que são desenvolvidos no âmbito do primeiro ciclo, enfim, digamos que no estudo do meio, mas digamos que na língua portuguesa também e na matemática, se fizermos, enfim, uma medição completa, qual é a distância entre o Porto e Elvas, já estamos claramente daqui a bocado a fazer um DAC para definirmos tudo isto. Muito bem. A plataforma, se me permite, doutor, a plataforma é gratuita, tanto é que nesta fase de pandemia nós fizemos uma divulgação pelos municípios de utilização, os meninos estavam em casa, portanto não havia esta dinâmica do passaporte, autocolantes, mas havia a plataforma e nós divulgamos a plataforma para que fossem pelo menos usados os conteúdos que estavam lá disponíveis. Muito bem, não foi por acaso, aliás as coisas não acontecem nunca por acaso, que eu abordei a questão da transferência de competências para os municípios em março do ano que vem. Ou seja, há aqui uma, chamemos-lhe janela, que pode ser de oportunidade ou não, para muitos destes municípios com quem vocês trabalham diretamente e com quem tentaram implementar este processo, possam, nos seus municípios, alguns que têm 10 agrupamentos de escolas ou 20 e outros têm 1, os concelhos são muito dispares, de norte a sul, do interior para o litoral, mas que possam efetivamente criar condições para que as crianças e os jovens desse município, todos eles, independente do agrupamento onde está, possam ter acesso ao Passa Portugal. E a partir desse momento têm uma janela de objetivo, uma janela de visualizar algo um pouco mais distante, um pouco mais à frente, que pode ajudar no currículo e nos diferentes elementos curriculares para que o trabalho possa ser mais proveitoso, diria eu, para todos. Vítor, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês à conversa lá para o fim. Alberto Santos, Confap, é membro do Conselho Diretivo da Confap, o Alberto. Temos trocado aí também algumas notas sobre vários aspectos. Um homem muito dinâmico e empenhado nesta questão das associações de pais. Pode ligar a câmara, Alberto, por favor. E o convite para estar aqui hoje era um pouco no sentido de percebermos como é que a Confap, enquanto associação e enquanto confederação de associações de pais, melhor dito, vê este projeto e até que ponto o entende como relevante, não só para a escola, como para a própria comunidade, onde os pais e encarregados de educação se encerram de alguma maneira e onde o processo educativo e o projeto educativo e aquilo que é a comunidade educativa entendida, já como João Pinhal dizia no início deste século, ainda já no início deste século, a comunidade educativa que somos todos à volta de uma unidade orgânica que é uma escola, como é que os pais entendem este mecanismo e esta forma de nos irmos apropriando do saber? Dr. José Carlos, restante participantes, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A Confap vê todo este tipo de ferramentas, obviamente, uma perspectiva extremamente positiva e somos parceiros deste projeto e eu fiz apelo um bocadinho à Cábula e aos e-mails trocados, logo do início, quando o Vítor Santos falou com o presidente da Confap em 2019 e apresentou ainda na versão inicial o projeto Passa Portugal.
Nós, obviamente, do lado da família, olhamos para o ensino e olhamos para a questão dos estudantes e dos alunos e da forma como olham para o seu próprio estudo, por uma questão muito, tem a ver muito com a própria motivação, com essa apropriação do saber, e gostaríamos muito que essa apropriação do saber fosse um processo motivacional para eles, e muitas vezes, e muito menos aquele processo, tantas vezes que eles dizem que, perdoem uma expressão, é uma seca, que estamos sempre ali para decorar e esquecer, e obviamente ferramentas como o Passa Portugal permitem um conhecimento e uma apropriação completamente diferente, porque eles percebem que efetivamente têm, desde logo, uma plataforma que hoje a tecnologia para eles faz parte do beabá do seu dia-a-dia, e por outro lado, e em simultâneo, conseguem evoluir no conhecimento da sua terra, nas mais diversas áreas, e o seu crescimento acaba por ser muito mais do que o próprio conhecimento da matéria curricular, o seu crescimento enquanto pessoa, alinhado naturalmente com a estratégia do Ministério da Educação para a cidadania, do perfil do aluno, mas percebemos que os alunos se apropriam muito mais do conhecimento e deixamos de ter aquilo que tantas vezes chega do relato à Confap de alguns alunos, e aqui obviamente muito mais no secundário, em que dizem que se sentem números num sistema que efetivamente lhe parece que eles estão ali para obter um resultado num término final de um percurso. A apropriação do conhecimento para os alunos é fundamental, e naturalmente ferramentas como o Passa Portugal é o caminho para que se perceba, primeiro, que o aluno tem a perspectiva e a possibilidade de o fazer de uma maneira interessante para ele ou para ela, e por isso permite que essa evolução seja feita de uma maneira muito mais atrativa, muito mais motivadora, e a família também percebe que o percurso na aprendizagem, que é feito pelo seu educando, é feito de uma maneira diferente daquela que é a maneira tradicional. Nós, quando avançamos com um outro projeto, que foi a Escola Amiga da Criança, e que cruza aqui muito, dizíamos que o aluno tem que ter e voltar a ganhar a capacidade de perguntar o porquê, de questionar. E projetos como o Passa Portugal também lhes permite ao aluno, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de uma maneira objetiva, de uma maneira motivadora, poderem questionar-se a si próprios sobre aquilo que é o conhecimento nas mais diversas áreas, que os parceiros que em boa hora se puderam reunir a este projeto permitem também que nas suas áreas possa haver essa evolução. Deixaremos com certeza daqui a uns anos de ter alunos que digam no final do seu percurso do secundário que estamos a chegar à maioridade e não sabemos o que é o sistema político ou deixa de ser. Não conhecem as suas terras. O crescimento da sua essência enquanto pessoas, obviamente para a Confap é sempre visto como um fator positivo e que faz sentido no seu crescimento, não só no seu percurso académico, mas também no seu percurso enquanto pessoas. Percebemos que os desafios hoje, perante este novo mundo da tecnologia e da forma como a tecnologia se implantou, permitem aqui plataformas como esta, com o seu mérito e com a sua qualidade, a que os alunos possam, de uma fase muito tenra, fazer um conhecimento muito mais profundo daquilo que é, desde logo, a sua realidade envolvente. O Dr. José Carlos Sousa falava há bocadinho da questão da descentralização de competências, e sendo uma preocupação que obviamente a Confap também tem, para que os processos de ensino e aprendizagem possam evoluir ou continuar a evoluir de uma forma efetiva, também são essa oportunidade. E aí as associações pais, nessa aproximação, quer aos agrupamentos, quer aos próprios municípios, podem ser um fator diferenciador para que este projeto possa ter a sua implementação, que obviamente o Vítor Santos e todos os integrantes deste projeto pretendem que aconteça. Eu diria que não só eles, mas também nós, porque de facto são mais-valias para o processo de ensino-aprendizagem e que naturalmente acreditamos que os municípios, mesmo depois de assumirem as suas competências, não vão descurar e não vão conversar com as suas escolas para que possa ser uma ferramenta que possa passar a fazer parte do seu dia-a-dia, do seu processo educativo.
é importante que a ferramenta possa chegar às escolas. É importante que ela seja explicada de uma maneira muito clara, os seus méritos são muitos, para que o processo de ensino-aprendizagem se possa tornar bem mais interessante para os alunos, desde logo da tenra idade, desde logo para já nos públicos a que diz respeito ao primeiro ciclo, mas que obviamente começam aí o seu percurso educativo. E por isso o desafio que também nós tentámos colaborar quando nos foi colocado o estabelecimento do protocolo com o Passa Portugal, é que de alguma forma também contribuíssemos e ajudássemos nessa disseminação pelo território. Mais do que nunca, e até neste período pós-pandemia, precisamos de ferramentas como o Passa Portugal que permitam que a recuperação das aprendizagens, que sendo uma ferramenta que está definida em plano bianual pelo Ministério da Educação, e muito bem, que possa também trabalhar a motivação dos alunos para que essa recuperação possa ser mais efetiva. E por isso, naturalmente, do lado da Confab, este projeto sempre foi visto de uma forma extremamente positiva, de uma forma extremamente empenhada da nossa parte, para que, obviamente, tudo aquilo que possamos colaborar na criação de pontes, na criação de proximidades com as entidades dos diversos territórios educativos, possam ser uma realidade. E acreditando naturalmente também, como foi referenciado atrás, que as escolas são verdadeiras comunidades educativas e os pais têm aqui uma função vital para que este eixo escola-família possa ser efetivamente dinâmico e trabalhando todos em prol daquilo que é o sucesso educativo que todos nós desejamos, mas o crescimento também enquanto pessoas dos nossos alunos. Por isso, nessa perspectiva, obviamente celebramos o protocolo, obviamente estamos com muito gosto neste webinar e naturalmente com a disponibilidade e o empenho total, não só enquanto confederação, mas de todas as nossas associadas pelo país, para que esse esforço de alargamento, esse esforço de proximidade, esse esforço de criar a relação para que naturalmente cada vez mais possamos ter alunos motivados nas nossas escolas, porque é fundamental, mas eu diria também que com estas ferramentas também contribuiremos para ter professores mais motivados. Obviamente da nossa parte só poderemos estar perfeitamente disponíveis para poder colaborar, para poder envolvermos, acreditando que as famílias naturalmente nestes métodos e nestas plataformas diferenciadoras possam olhar com um sinal extremamente positivo, porque claramente querem os seus filhos motivados no processo de ensino-aprendizagem, claramente delegam à escola aquilo que lhes é mais querido, que são os seus filhos, e naturalmente confiam em todas as estratégias diferenciadoras que os possam motivar nas suas aprendizagens. Por isso, obviamente, que o Passa Portugal é para nós um instrumento pedagógico extremamente importante e que naturalmente vemos com todo o carinho, com todo o empenho para poder ajudar, para poder contribuir, obviamente, para o seu alargamento, porque independentemente dos diversos elementos da comunidade educativa, obviamente todos trabalhamos para o mesmo, que é o superior interesse dos nossos alunos, e todos trabalhamos para que efetivamente tenhamos alunos mais qualificados, mas garantidamente também alunos muito mais felizes no futuro. Penso que também, tentando não me alargar em demasia, para já ficaria por aqui. Ok, agradeço também o poder de síntese do Alberto e percebendo que esta questão, a Escola Amiga das Crianças, a Escola Amiga da Criança, é um projeto, hoje tivemos, enquanto não começávamos, disse ao Alberto e disse a todos os que estavam aqui, que são conferencistas agora, e a equipa que tinha estado em Setúbal de manhã com a COSAP e também num dos projetos que a Confederação das Associações, que a COSAP tem em Setúbal, ligado às atividades de enriquecimento curricular. E um dos aspectos que lá foi trabalhado foi também este e apresentado o projeto da Escola Amiga da Criança com resultados muito interessantes, com aspectos muito interessantes que vão dar origem a um livro em conjunto com a ES, Setúbal, etc, etc. É outro patamar onde a Confab está também ligada. O Alberto falou de um aspecto muito importante e que nós temos vindo cada vez mais na DGE, no Ministério da Educação, a consagrar. É a audição do aluno. A audição do aluno, que deve ser ouvido, por exemplo, quais são as atividades de enriquecimento curricular que mais gostarias de ter, e depois perceber se é possível ou não chegarmos lá, e se não é possível naquele ano, então no ano seguinte talvez lá cheguemos.
ouvir o aluno de uma forma ativa, quer através da questão da voz dos alunos, quer do Parlamento dos Jovens, quer da melhor lição do mundo, quer através de toda uma série de iniciativas que nós temos, mas que não têm que ser nossas, têm que ser objetivamente de cada uma das escolas. E das escolas em conjunto muito com a criação também dos pais em cargos de educação e com a objetiva intervenção de pais em cargos de educação. A própria DGE está a trabalhar com a CONFAP no sentido de, no âmbito dos roteiros do PRA, do Plano de Recuperação das Aprendizagens, poder criar fichas, tipo de trabalho para os encarregados de educação, para se perceber o trabalho que eles podem desenvolver nas escolas, para perceber o que é que eles querem fazer nas escolas. E, portanto, é sempre a audição exterior que está aqui muito em linha com aquilo que é, enfim, que é a ideia política, sem ser política partidária, que é a ideia política de que se pode, de alguma forma, consagrar a voz dos alunos de uma forma transversal a todo o processo educativo, onde o Passa Portugal vai entrar também, porque é também uma audição que é feita dos alunos, é uma auscultação que é feita e é, ele sim, mais um mecanismo objetivo de trabalho. E é mais uma possibilidade, é mais uma plataforma. Não é a plataforma, mas é mais uma plataforma, como os seus professores e as suas professores que estão aí desse lado tanto conhecem. Falou o Alberto do sistema político. Eu digo muitas vezes, a maior parte dos jovens, agora nestas eleições autárquicas, por exemplo, não sabe o que é a Assembleia de Freguesia. Conhece a Junta de Freguesia, mas não sabe o que é a Assembleia de Freguesia. Conhece a Câmara Municipal, mas não tem nem ideia do que é a Assembleia Municipal. Para que é que serve? Quem é que lá vai? Reúne de quanto em quanto tempo? Decide o quê? Pronto. E, portanto, este tipo de consciencialização tem que ir sendo feita com este projeto para mais pequenos, ou com projetos diferenciados para outro tipo e para outra faixa etária. A minha formação de base é Magistério Primário de Lisboa, 1988. E, portanto, eu acho que é aí que tudo começa. Não temos muitos ganhos, diria eu, em tentar alterar mesmo o contacto com este tipo de plataformas a jovens de 16, 17 anos que estão demasiado metidos no seu ego grande. E, portanto, é preferível, junto destes mais pequenos, nós tentarmos passar alguma informação que lhes permita, mesmo em casa, ser eles próprios também formadores da própria família, formadores da própria comunidade. Gente que leva para dentro e para fora de casa aquilo que é feito, as suas vivências, as suas convivências, a forma como conseguem atuar na comunidade. Pronto, e vê-se coisas muito interessantes em jovens, em diferentes comunidades, independentemente de ser a norte ou ser a sul, ou onde quer que seja. Uma das perguntas que nos tinham feito era: educação para a cidadania para os alunos ou para os alunos e encarregados de educação? Isto é em modo de provocação, mas se o Alberto quiser dizer algo sobre isto, pode dizer. Ou seja, há aqui uma provocação clara em relação aos encarregados de educação e à forma como eles também lideram e gerem muitas das situações, nomeadamente desta cidadania que queremos cada vez mais ativa. Doutor José Castro, não tenho dúvidas nenhumas que a provocação é bem entendível, e eu diria que a educação para a cidadania para ambos, porque é óbvio que esse comprometimento dos pais com o próprio processo tem que existir, portanto, essa educação para a cidadania objetivamente também tem que ser do lado dos pais. Muito bem, sim senhor. Muito obrigado, Alberto. Vamos passar para a professora Natália Pereira. A professora Natália Pereira vai-nos fazer uma apresentação dos resultados da aplicação prática do Passa Portugal em ambiente escolar. É uma professora de primeiro ciclo que teve o projeto em mãos, que trabalhou com os seus alunos este projeto, mas a senhora professora, melhor do que eu, dirá e monitorizar-vos-á como foi feito o processo, tipo de resultados, tipo de aceitação, envolvimento, e de que forma, eu digo sempre que sem comunicação não há envolvimento, e portanto, de que forma este envolvimento conseguiu ser feito, quer com as crianças de primeiro ciclo que foram trabalhadas com a professora Natália Pereira, que penso que é a professora titular de turma, e depois se houve aqui reflexo ou não na comunidade, se os pais se envolveram ou não se envolveram, enfim, professora Natália, não querendo responder a todas as minhas perguntas, porque eu falo sempre muito, a antena é sua. Muito obrigado por ter vindo. Ora, boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite. Quando há um ano eu fui para Ponte da Barca trabalhar,
e me entregaram um saquinho com os passaportes e uns selos, vimos todos naquele dia. No entanto, pronto, a dinâmica de funcionamento, a recuperação das aprendizagens não fez, ou fez com que aquilo fosse para a gaveta durante uns dias. Doutor José Carlos, eu falo muito mais com o doutor José Carlos, por isso acho que vou ter mesmo que sintetizar. Eu vou passar uma aplicação, está bem? Uma apresentação. Quando eu estou em Ponta Barca por vontade própria, e Ponta Barca apaixonou-me, porque a dinâmica de funcionamento, deixa eu conseguir encontrar aqui, a dinâmica de funcionamento é muito, muito ampla. E este é um dos projetos que foi desenvolvido na minha turma. Eu peguei numa turma de 2º ano, de meninos que vinham de um confinamento, que nunca tinham tido a mesma professora, e os pais estavam muito apreensivos. Eu própria, com 25 anos de serviço que faço agora, questionava-me sempre como é que nós, professores, podemos trazer os pais para a escola. E este projeto trouxe uma resposta. E a vontade de permanecer em Ponta Barca por mais alguns anos. E assim, como eu dizia há bocado, foram-nos entregar o saquinho, lá o kit, com os envelopes, os selos, e inicialmente, não percebendo muito bem o que é que significava, mandei para casa. Mas refleti melhor e pedi que me devolvessem. E decidi fazer o controle. Depois de analisar melhor o que vamos ver a seguir, eu decidi fazer uma grelha com todas as possibilidades que os alunos teriam, mas não havia motivação. Eles não estavam motivados, porque não sabiam o que é que tinham que fazer. Eu esqueci-me de referir há bocadinho que este projeto foi adquirido pelo município de Ponta Barca, em articulação com o agrupamento. E então, o que é que aconteceu? Em outubro recebemos então, fomos o kit, fomos à página explorar a página, vimos que tinha muita informação online que nos podia ajudar ao longo do ano nas aprendizagens que nós íamos fazer. Depois, ainda em outubro, eu criei a grelha para os alunos ganharem selos, e como não via andamento, nós estamos a falar de meninos, estamos a falar de meninos que a partir de março de 2020 estiveram em casa, e as aprendizagens foram umas melhores, outras piores. Começar a ler um livro passados um mês de regressar à escola era um desafio gigantesco, mas logo começaram a aparecer meninos com livros. Então, eu já li, professora, eu já fui ao Jardim Zoológico, eu já fui a um castelo, eu já fui a um monumento, mas isto não me chega. O que é que eu articulei com os alunos e o que é que nós decidimos entre todos? Que a criança, por exemplo, no caso do livro, teria que apresentar o livro que trouxe, a capa, a ilustração, quem era o autor. Estou a falar de meninos de 2º ano, não é? Quem era o autor, a editora, em que ano foi escrito, e teria que saber contar a história. Eu tinha o livro na mão, seguia a história no livro, e depois de contada eu lia a história. Os alunos decidiam, depois de questionar quem tinha apresentado o projeto, no caso a leitura do livro, questionavam sobre a história, para ver se o colega tinha entendido bem a história, ou se algum dos colegas tinha entendido erradamente algum dos momentos da história depois de eu ter lido. E depois a turma decidia se aquela criança tinha direito ou não ao selo. Chegou a acontecer, por exemplo, num caso de uma menina que deu-lhe uma branca, não estava habituada, deu-lhe uma branca, e foi convidada a voltar a ler o livro e a trazer o livro novamente quando se sentisse preparada.
E assim aconteceu, e ganhei, e pensavam, que mais é que vamos fazer? Então, eu, para os motivar, resolvi dar-lhes alguns dos selos que seriam supostamente de aprendizagens do primeiro ano. Por exemplo, tem selos das vogais. Todos eles sabiam as vogais. O que é que eu fiz? Entreguei um a um o selo das vogais. Era eu que guardava sempre a folha dos selos, ou as folhas dos selos, e era eu que guardava sempre o passaporte, por uma questão de não se estragarem, não se perderem, etc. Não levarem para casa e depois nunca mais trazerem. E eu chamava um a um para colar os selos das vogais, o da adição, que eles já sabiam fazer. E começaram a ficar estimulados porque já tinham 3 ou 4. Entretanto, chega o Natal e havia mais meninos com livros apresentados, havia meninos a perguntar-me se podiam fazer outras coisas, evidentemente que sim, e sempre lhes disse, pode ser em vídeo, pode ser em cartaz, pode ser numa representação, pode ser trazer um objeto que construíram, tenha que saber explicar qual é o projeto, qual é o fundamento, porque é que o escolheram, como é que o construíram, quem foi que vos ajudou. Ou seja, nenhum dos trabalhos que vão ver depois foi feito na escola. Nenhum trabalho foi relativo à matéria que estava a ser lecionada. Foi relativo àquilo que eles podiam angariar em termos de aprendizagem em casa com os pais, de outras coisas, de valores, de localização de monumentos, de visitas que fizessem, por exemplo, a Lisboa ou ao Porto, ida aos jardins de colegas e a decisão da turma se o aluno merecia ou não o selo. Posso dizer que em 95% das vezes os alunos mereceram o selo. E o Dr. José Carlos disse que eu proporcionei, foi ao contrário. E eles é que me proporcionaram a mim a capacidade de aprender coisas que eu também não conhecia e proporcionaram uma coisa que eu há 25 anos não sabia como é que havia de fazer, que era trazer os pais para a escola. Eles, ao fazerem isto em casa, estavam a agilizar os pais para a construção, quer do conhecimento, quer do próprio projeto em si. E desde, depois vamos ver um videozinho, desde sistemas solares, estamos a falar de alunos de segundo ano, com matéria de terceiro, desde corpo humano, jogo, criaram um jogo com corpo humano, e puseram os colegas a jogar, desde meninos com necessidades educativas especiais, que sentiam também necessidade, porque viam os outros a ganhar selos, também sentiam, e eles próprios produziam aquilo que eram capazes, e contavam à turma, e a turma também lhes fazia as questões, e eles respondiam dentro daquilo que conseguiam, e depois a turma até aplaudia e dava os parabéns, porque os meninos com muitas necessidades, um dos meninos tem idade mental de 3 anos, e com mesmo muitas necessidades, conseguiu até inventar uma história com um desenho que tinha sido feita numa terapia ocupacional, umas colagens, e ele inventou a história e no fim apresentou as colagens, e foi uma maravilha a capacidade que ele teve de apresentar perante a turma, de se sentir à vontade, de se sentir integrado na turma e articular com a turma. Depois disto, até este menino já fazia perguntas aos colegas quando apresentavam trabalhos. A pergunta era com toda a possibilidade tenho 18 alunos, com todas as possibilidades de selos que eles têm, desde os animais, por isso nas competências educativas, os animais, corpo humano, a poluição, as plantas, os oceanos. E estes primeiros estão aqui mencionados, são os tais primeiros que eu lhes dei para eles se sentirem motivados à pesquisa. Por exemplo, no dia do bullying, fizemos um trabalho sobre o bullying, eu já dei-lhes o selo, na roda dos alimentos, logo no início de outubro, dei-lhes o selo, e isto impulsionou. Entretanto, férias de Natal, entretanto, antes disso, desculpem, tem outra parte, que são
recursos e competências, por isso futuro para todos, a cidadania, segurança rodoviária, a cultura, etc. Tem a tipologias, são, por exemplo, o património mundial, os castelos, em que é que se insere, não é? E as entidades como o Dr. Vítor referiu, que são entidades parceiras. Estas entidades parceiras é muito interessante porque há sempre alguém que tenha o pai que é polícia. Há sempre alguém que tenha a mãe que é enfermeira e vai fazer umas horas ao INEM, ou aos bombeiros, ou o pai, ou há sempre alguém que já tenha comparticipado para a Unicef, porque já viram a fazer um peditório no supermercado, e isso leva os meninos a recordar coisas e a querer saber mais sobre aquele assunto. Entretanto, estes eram os selos que eles tinham disponíveis e têm 24 hipóteses, tinham o ano passado, porque penso que já está reformulado um bocadinho, 24 hipóteses de ganhar selos. Então eles, de entre estes selos, escolhiam o que é que queriam fazer. Cada um tinha estas duas folhinhas, que depois colava no passaporte. Como podem ver, este menino foi primeiro a um monumento, fez um trabalho sobre o jardim zoológico e depois, para os motivar, isto é a segunda folha, na primeira folha tem o primeiro livro, pronto, e tem aqui vários selos que ele já tinha ganho na altura que eu resolvi tirar estas fotografias. Porque estas fotografias? Vamos outra vez aos pais. A dado momento, os pais perdem um bocado a noção em que é que podem colaborar, em que é que podem ajudar o filho a ter mais. Então, este caso específico foi para um encarregado de educação que me disse: professora, o que é que eu posso agora fazer para ajudar o meu filho? Então eu mandei-lhe os que ele já tinha e disse-lhe: estes são todas as possibilidades. Mandei-lhe a grelha e disse: as possibilidades são estas todas. Os que ele já tem são estes. A partir daqui, decidam em função dos interesses do vosso filho. Isto originou a coisas muito interessantes. Por exemplo, um menino trouxe-me uma base de bolo prateada e trouxe marcada. E eu olhei para aquilo e pensei: vais desenhar um relógio. E depois, no intervalo, veio-me dizer: professora, já sei os números romanos até 12. Os números romanos são terceiro ano. Até 12. E eu disse: olha que bem, já estás adiantado para o terceiro ano. Mas não associei ao prato, à base. E na altura da apresentação, que normalmente era sempre de tarde, ele criou um relógio com a numeração romana. Foi fantástico. Aproveitei aquilo e os meninos ficaram a saber a numeração romana até 20, porque ele ensinou até 12 e muito bem, e eu avancei até ao 20. E essa matéria do terceiro ano já foi abordada no segundo ano. Agora as competências são por ciclo, logo não há aqui nenhum problema de eles já levarem pré-sabido a numeração romana, como levam pré-sabida, por exemplo, a tabuada toda, porque também no âmbito da tabuada sentiram-se motivados. Esta motivação transferiu-se para as aprendizagens na sala de aula, em que deixem-me ver as horas, desculpem. Em que, para eu terminar, os alunos estavam motivados a aprender e sabiam que iam ganhar selos. Quando eu ensinei, depois do confinamento, do 600 para o 700, eles pediram-me para fazer sozinhos até ao 1000. E fizeram. E em termos de matéria, ficou dada. Porque eles conseguiram sozinhos, com o estímulo que tinham, e quando havia algum com mais dificuldade, o do lado dizia-lhe: pensa. Ora, pensa, no 600 foi assim, no 700 será? E eles avançavam. Isto ajudou em muitas matérias. No segundo ano, o que ficou para trás? Apenas as unidades de medida e apenas as medidas de capacidade. O resto, até matéria do terceiro ano já demos, mas agora vai ser repetida, muito mais leve, com outro passaporte. Eu já tenho a certeza que sim, com outra motivação e com outras formas de ensinar a mesma coisa. E vou-vos apresentar um vídeo. Isto são só trabalhos feitos em casa.
Eu espero que isto passe. Oh, bolas. É possível, Natália, que tenha que abrir o vídeo primeiro e Ok. só depois é que abre no seu computador o vídeo. Mas só então eu depois... prefiro, como nós temos pouco tempo, Dr. José Carlos, como temos pouco tempo, eu prefiro apresentar os testemunhos dos alunos. Ok, tem 3 minutos. Ok, os testemunhos dos alunos e fica o vídeo para depois. Eu disse logo que falava muito, não é? Já estou a ver. E não mentiu. E não digo tudo. Vamos então aos testemunhos dos alunos. Mas diz muito bem. E então temos aqui... Bom. Pronto, temos aqui os testemunhos dos alunos. Eu pus só o primeiro nome e a forma como eu os trato. E eles fizeram um vídeo, eu não ia apresentar os meninos, por uma questão de proteção de dados, mas os meninos, como vocês podem ler, não vou estar a ler todos, mas tenho, por exemplo, a Babi que diz: gostei muito dos selos, porque tinha alguma vergonha, mas depois passou. Era alguma, peço desculpa, alguma vergonha, mas depois passou. A Bárbara era uma menina que, quando se chamava por ela, baixava a cabeça. E para sair o primeiro trabalho, foi preciso uma articulação com a mãe fantástica. A mãe a estimular de um lado e eu a estimular do outro. E quando a Bárbara apresentou a primeira vez, foi extraordinário. Ela sentiu-se tão crescida, tão evoluída, tão desenvolvida, que quis apresentar mais trabalhos. Outros perceberam que com isto também podiam apresentar outras coisas que não podemos trabalhar na sala de aula, mas eles podem trabalhar eles no intervalo. Por exemplo, criar coreografias, e apresentavam uma coreografia. Outros iam para os quintais dos avós fazer pesquisas de alimentos, de coisas que podiam comer, como é que se podia comer, como é que eles cresciam, etc, etc. Pronto, tenho aqui alguns das apresentações. E depois, isto era um PowerPoint já feito para como relatório final, em que os meninos dizem: obrigados a todos por nos proporcionarem novas aprendizagens sobre o nosso Portugal. Aprendemos muito ao longo do ano, mas também investigamos muito em casa e fizemos visitas a novos sítios que não conhecíamos para mostrar e apresentar novos conhecimentos aos nossos colegas. Foi um gosto participar e ganhar. Obrigado e até ao próximo ano. Pronto. Eu tinha muito mais para dizer. Acabou. É assim, é que isto é mais ou menos como as novelas, não podemos dizer tudo no primeiro episódio, temos que deixar alguma coisa para dizer a seguir. Bom, estou a brincar, obviamente, mas agradeço muito, Natália, por ter partilhado toda esta sua experiência connosco e, portanto, também aqui a participação do tempo nesta linha. A Natália disse aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem muito relevantes para todos nós. Primeiro, a que foi para Ponte da Barca e que ficou em Ponte da Barca. Portanto, é um sítio bonito. Eu gosto de Ponte da Barca. É um sítio muito, muito interessante. Ainda há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, antes da pandemia, agora é tudo antes da pandemia ou depois da pandemia, também estive em Ponte da Barca para fazermos uma monitorização de atividades de enriquecimento curricular de uma das escolas de Ponte da Barca. Falou aqui que este projeto lhe permitiu trazer os pais à escola, que andava há 25 anos à procura deste modelo. E que finalmente encontrou numa coisa muito simples, muito singela, mas com um alcance grande, a possibilidade de trazer os pais à escola. Depois, a Natália, para todos nós, não faz nem mais nem menos do que aquilo que já faria antes, sempre com a perspectiva de um trabalho de projeto. A metodologia é a metodologia de projeto. Utiliza o Passa Portugal para o seu projeto. São diferentes projetos que acabam por agregar-se em volta de um, que é o seu projeto educativo para o seu projeto educativo para a turma, e a partir daí consegue jogar isso. Achei muita piada a miúda que lhe deu uma branca. Acontece-nos a todos. E, portanto, quanto mais cedo tivermos brancas, enfim, não chegamos a esta idade do cabelo branco e temos brancas. E às vezes também acontece. O que é facto é que temos eventualmente mais experiência, mais capacidade para, mesmo quando dá uma branca, contamos uma história sobre o Ponte da Barca. Pronto, e as coisas ficam todas bonitas, sem chatice absolutamente nenhuma. Achei muito interessante a questão do fundamento do projeto, da questão que colocou dos pais ajudarem, portanto, a ligação dos pais. Depois disse-me que eu tinha referenciado que a Natália tinha proporcionado
E a tal disse, não, enganou-se. Eles é que proporcionaram. É aquelas aprendizagens diferidas, que nós chamamos como diferidas, em que há aqui uma aprendizagem mútua, em que para nós que não sabemos tudo nunca, nem queremos ainda bem, porque não temos massa para isto tudo, procurarmos agilizar com os pais para uma construção maior. Pronto. Portanto, achei muito interessante a sua intervenção, a questão do articular com a turma e a questão daquele jovem que pergunta sempre porque é que fizeste assim. Mas é a forma que ele tem de se sentir incluído. Exatamente. E aqui estamos, eu não conheço, mas estou a fazer uma exatamente isso. a função. Ou seja, é a forma dele se sentir incluído e aqui estamos a trabalhar o Decreto-Lei 54. Já trabalhámos o 55 numa das aprendizagens, das DAC, da Cidadania e Desenvolvimento, etc. E estamos aqui também a trabalhar as DAC. Um desafio que deixo ao Vítor Santos e ao Alberto, esta senhora professora, quando entregar um selo da União Europeia que eu vi ali, não é? Os meus amigos têm que falar com os seus deputados europeus e esta turma tem que ir a Bruxelas. É o mínimo. A turma em Bruxelas com a senhora professora. O selo vai dar direito a isso. Pronto. A ver, eu já estou aqui a fazer publicidade por si. Bom, é melhor não lançar projetos, porque nós temos um projeto de literacia financeira e vamos já tratar do assunto para ir a Bruxelas. Pronto, muito bem, muito bem. Literacia financeira é aqui também comigo, sabe? E a doutora Hilda Figueiredo que está aqui. Já me disse. Pronto, é também a grande chefe da literacia financeira que está ligada à educação para o consumo. Penso que é assim, ela saberá sempre melhor disto que eu. Bom, Alberto e Vítor, um rodapé final em relação a este projeto. O Vítor Santos com certeza satisfeito e muito satisfeito com o processo que teve na origem, ou que deu origem a este trabalho de Ponte da Barca, e por outro lado o Alberto também com esta perspectiva de que esta é uma forma de trazer os pais às escolas e o desenvolver de alguma forma em todo este projeto educativo, que é também ele um processo. Vítor. Muito obrigado. Pois é com muita satisfação que vejo resultados como os conseguidos pela professora Natália. Queria, naturalmente, que o meu grande desejo era vê-lo replicado em muitos outros sítios e penso que continuaremos esta nossa caminhada para o desenvolvimento das crianças de uma forma saudável, para a criação de valor e para que no futuro sejam cidadãos mais participativos na sociedade, mais evoluídos e que nos representem no futuro muito melhor do que agora, né? Sempre melhores, sempre melhores. Muito obrigado. Muito bem, Alberto. Uma nota final muito rápida, obviamente melhor do que a teoria é ver na prática aquilo que são os resultados do projeto, e a professora Natália foi exemplar naquilo que apresentou dos seus meninos e daquilo que foi a capacidade dos meninos poderem aprender de uma maneira completamente diferente. É esta também a essência da partilha das boas práticas, que é fundamental que exista para que, de facto, a educação possa continuar a evoluir e, da nossa parte, obviamente, a colaboração completa para naquilo que precisar, e o repto fica aceito para já. Portanto, venha ao projeto, nós vamos tentar perceber de que maneira é que podemos aborrecer os nossos políticos para levar os meninos a Bruxelas. Muito bem, sim senhor. Uma última pergunta para a professora Natália, estou aqui a ver no Q&A Answer, a Raquel Teixeira, isto não devia de ser assim, mas pronto, eu furo sempre todos os esquemas. A Raquel Teixeira pergunta assim para a professora Natália: complicar para quê? O mais simples é sempre o mais atrativo. Não concorda, professora Natália? Ou seja, se não fosse assim, os pais teriam participado da mesma maneira? De maneira nenhuma. Os pais aliás, os manuais nem sequer saem da escola. Por isso os pais nem sequer sabem qual é a matéria que está a ser trabalhada. A menos que me perguntem. Até tenho pais que têm os livros em duplicado em casa para o filho chegar a casa e dizer em que página está a estudar. Mas eu já nem os manuais sigo. Eu vou aos manuais quando preciso para consolidar. Porque com estes projetos eu acabo por dar a matéria toda. Muito bem. Sim, senhora. Uma das perguntas que nos foram colocadas também aqui, para terminar, foi: a cidadania está a funcionar em Portugal? Eu diria que em face de tudo o que aqui hoje foi dito, que sim, que funciona, se calhar não da forma que nós gostaríamos e não com a dimensão que gostaríamos, mas que funciona. Agora, objetivamente, cada um de nós tem que fazer a sua parte.
o Vítor faz a parte dele, o Alberto faz a parte dele enquanto Confap, a Natália faz a parte dela enquanto professora, é da Escola de Ponte da Barca, portanto quem me pediu o contacto que eu não posso dar por causa do RGPD, eu não posso partilhar contactos, portanto sabe que a professora Natália de Ponte da Barca, e quem quiser liga à professora Natália para a Escola de Ponte da Barca e terá com certeza feedback positivo da mesma. À minha equipa, Hilda, Vítor, Rui Lima, um obrigado muito grande. Ao Alberto e ao Vítor, um forte abraço. E para a Natália, um beijinho. Um dia destes encontramos. Para todos os que estão aí, os 427 que estão aí desse lado, um abraço grande e encontramos um destes dias em mais um destes webinars da DGE. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Obrigada boa a tarde. todos. Obrigada a todos.